Obrigado, senhor presidente. Senador Assi, do estado de Rondônia, líder do meu partido. Na permuta da presidência, o senador Paim, senhores senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores e telespectadoras da TV Senado. Senhor presidente, hoje eu venho a essa tribuna para a gente abordar um assunto que eu acho da maior relevância, que é a questão do Mercosul. Que foi impedido antes ainda, enquanto tivesse 3 senadores em plenário, que eu lesse 2 pequenos avisos aqui, é menos que 30 segundos. Vossa Excelência tem toda a oportunidade. Enquanto o senador Raciro está aqui. A presidência comunica ao plenário o recebimento do dia 9 de julho de 2015 de mensagem 252 de 2015 do excelentíssimo senhor vice-presidente da República, no exercício da presidência, que encaminha ao Congresso as razões do veto 24 de 2015, total oposto ao projeto de lei da Câmara número 103, 2014, número 7578 de 2010, que dispõe sobre o patrocínio do Instituto GEIPREV da Seguridade Social. São os seguintes as mensagens, a razão do veto. O prazo previsto no parágrafo 4º do artigo 66 da Constituição Federal, do artigo 34A do Regimento Comum do Congresso Nacional, encerra-se-á no dia 23 de agosto de 2015. Será feita a comunicação à Câmara de Deputados. Era isso, eu agradeço ao senador Racir e ao senador Telmário, porque eu precisava ler enquanto tivesse 3 senadores no plenário. A palavra volta a Vossa Excelência pelo tempo que for necessário para o seu pronunciamento. Muito obrigado, senador. Então, o Brasil no Mercosul e a União Europeia. Então, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o transcurso de 24 anos de formação do Mercosul reforçou a importância histórica do bloco que se consolidou sobre a base democrática sólidas em direção à integração não só econômica, mas também política e cultural. Em mais de 2 décadas da assinatura do Tratado de Assunção, as economias dos países membros estão mais conectadas. Os procedimentos de exportação e importação dentro do bloco foram simplificados e chegamos a um comércio 5 vezes maior, senhor presidente, do que era no início do mercado comum do Sul. Adotamos um sistema único de classificação de mercadorias, a nomenclatura comum do Mercosul. Criamos o Fundo de Convergência Estrutural, o FOSEM, e o Sistema Integrado de Mobilidade, o CIMICONSUL. O intercâmbio comercial dentro do bloco elevou expressivamente a participação de bens e serviços de alto valor agregado na pauta brasileira. Passamos a exportar uma grande diversidade de produtos industrializados para os vizinhos sul-americanos. A pujança econômica do bloco é inquestionável. Com a incorporação da Venezuela, em agosto de 2012, alcançamos 80% do produto interno bruto da América do Sul e 270 milhões de habitantes. Temos um enorme potencial em 2 temas centrais para o mundo: segurança energética e segurança alimentar. Por tudo isso, o Mercosul não pode ocupar a posição de menor importância, senhor presidente, senhores senadores, senadoras, na política externa. O bloco não pode ser reduzido ao oportunismo de quem quer pregar seu fim como soluções dos problemas econômicos do país. Ao contrário, precisamos vencer seus entraves e fortalecer os laços políticos e culturais antes de avançar na consolidação da União Aduaneira. Precisamos criar as condições necessárias à livre circulação de pessoas e aumentar a conexão entre os países para depois avançarmos na questão econômica. A convergência, senhor presidente, desses 3 pilares, econômico, político e cultural, é essencial para o desenvolvimento do bloco. Não temos como, na
Europa o temor de guerras que justifiquem uma integração pelo pressuposto da paz perpétua, como não temos uma justificativa de humanização da economia de mercado. Podemos construir, senhor presidente, as nossas próprias bases de integração, que se homologariam, por exemplo, pela fraternidade dos direitos fundamentais, expressos nas constituições sul-americanas ou por um movimento de democratização das oportunidades. A alternativa a uma união aduaneira cambaleante poderia ser uma zona de livre comércio perfeita, aberta a acordos bilaterais com a Europa e os Estados Unidos, combinada com a redefinição dos contornos da integração social e política em busca de uma equação mais homogênea dos membros do bloco. Em verdade, senhor presidente, a simetria econômica entre os países do Mercosul não se difere muito das assimetrias entre os membros da União Europeia. Vejamos um exemplo da Grécia, cuja economia sentiu abalo de ter aderido ao euro, sem ter promovido todas as reformas necessárias. Entrou na União Europeia com os mesmos mecanismos fiscais de potências mundiais como a Alemanha e França. Aceitou um risco que nem a Inglaterra admitiu correr. Portanto, o mais avançado bloco econômico do mundo também apresentou as suas falhas, que aos poucos vão sendo superadas e devidamente corrigidas, senhor presidente. Não é demais lembrar que o processo de integração europeu tem 6 décadas de existência. A União Europeia passou por várias fases, a começar pela Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e pela União Econômica Benelux, formada por Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Esses primeiros sistemas de integração são posteriores à Segunda Guerra e se iniciaram na década de 1950. São, portanto, sistemas de várias gerações, anteriores ao iniciado pela aproximação do Brasil e Argentina, até, senhor presidente, a assinatura do Tratado de Assunção em 1991, ao qual se somaram mais 2 sócios, Paraguai e Uruguai. Somente em 1912 houve adesão da Venezuela. Estamos vacilantes na construção definitiva da União Aduaneira, porque neste nível a coordenação precisa ocorrer também no relacionamento político e social. Ainda não adotamos uma moeda comum, mas precisamos, antes disso, avançar na construção de nossa identidade por aspectos que ultrapassem as questões exclusivamente econômicas. Como bem definiu o ministro Mangabeira, o mercado comum do Sul é, a um só tempo, leve e pesado demais para o Brasil. Portanto, senhores senadores, senadoras, ouvinte da Rádio Senado, telespectadoras da TV Senado, era essa hoje a minha fala em prol de um Mercosul mais consolidado, um Mercosul mais forte, um Mercosul que possa ter a sua própria identidade, que ele possa aglutinar os países que o compõem de forma não só pelo aspecto comercial, não só pelo aspecto mercantil, mas muito mais do que isso. Que se avance os entendimentos, que se quebre todas as barreiras, que se construa aí uma parceria sólida, forte, para o bem da América do Sul. Portanto, senhor presidente, senador Paim, era hoje a minha fala, nessa parte da manhã, dessa sexta-feira, aqui no Senado. Nós sabemos que logo mais vai ter uma sessão especial, que eu quero ter a honra
de compartilhar com Vossa Excelência sempre trazendo debates, temas importantes para essa casa, fortalecendo esse parlamento e ouvindo, abrindo as portas dessa casa, desse parlamento maior do Brasil, dos brasileiros, para a população, né, dentro dos diversos temas. E Vossa Excelência faz isso, sem nenhuma dúvida, como ninguém, né? Faz muito bem. Vossa Excelência exercita bem o que a própria natureza criou, né? A natureza, ela criou 2 ouvidos e uma boca, para você falar menos e ouvir mais. E Vossa Excelência consegue usar isso com uma propriedade ímpar. Vossa Excelência fala na hora que tem que falar e Vossa Excelência ouve muito mais na hora que tem que ouvir. E é por isso que Vossa Excelência faz dessa casa a casa do povo, verdadeiramente, na essência da palavra, que Vossa Excelência sempre está com essas portas abertas. Tem hora que as 81 cadeiras aqui é insuficiente. Elas são pequenas diante da demanda, diante do grupo que Vossa Excelência, né, das categorias que Vossa Excelência tem trazido aqui para essa casa, no sentido de dar ouvido, de dar voz, no sentido de oportunizar essas pessoas. E hoje, mais uma vez, Vossa Excelência aproveita esse momento para oportunizar a mais uma categoria, para ela vir aqui se expressar, para ela vir aqui expor, e com isso, Vossa Excelência só faz com que essa casa cresça muito mais, né? Vossa Excelência faz com que essa casa realmente faça o exercício da sua função verdadeira, né? Me permita que Vossa Excelência lembrou com muita propriedade, estou vendo aqui que Vossa Excelência está escrito aqui para falar na sessão de hoje à tarde. É uma sessão muito importante, é os 65 anos da Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil, a ANFIP, e eles estarão aqui hoje fazendo uma apresentação, inclusive, do trabalho da ANFIP, da história da ANFIP nesses 65 anos. A ANFIP tem uma história muito bonita, porque eles poderiam, no longo da entidade, se preocupar somente de forma corporativa com a situação dos seus servidores, mas não é isso. A ANFIP assessora a nós todos aqui com dados, com números da receita, da previdência, da arrecadação, do que é gasto, o que não é. E hoje eles farão uma verdadeira aula para o Brasil, já que estarão falando aqui ao vivo e pediram para mim que eles queriam fazer essa exposição hoje, no período da tarde ou na segunda de manhã. E por isso é que até recebi um pedido para que talvez suspendesse a reunião de hoje à tarde, mas não tinha como. Há uma expectativa em todo o Brasil sobre o que a ANFIP vai passar hoje à tarde aqui, de interesse dos trabalhadores da área pública, da área privada, de aposentados e também pensionistas. Por isso, a lembrança de Vossa Excelência é de suma importância nesse momento. E aproveitando, senhor presidente, está aqui em minhas mãos, eu vou entrar com um requerimento na CCT, e que eu ia fazer até na comissão também de Vossa Excelência. Podemos depois estudar aqui com os meus universitários, no sentido de a gente fazer essa audiência lá. E ali, senador Paim, presidente dessa casa nesse momento, nós vamos debater a utilização das redes sociais. Você sabe que tudo na vida é preciso você disciplinar. Então agora eu contei aqui uma passagem de 3 conselhos que foram dados a um empregado, um patrão deu. E um dos conselhos era que ele nunca tomasse decisões no momento da ira, da raiva, da cólera. E hoje, às vezes, você vai para redes sociais, você às vezes se sente até impotente por alguma razão, alguma dor, alguma mágoa, algum rancor, alguma insatisfação, e de repente, sem o menor zelo, usa essas redes sociais de forma exagerada, agressiva, e outros buscam o anonimato, os perfis falsos, para atacar
a dignidade, para difamar as pessoas. Nós já temos registros até de suicídio. Pessoas que tiveram a sua vida exposta de forma irresponsável. Vimos um dia desse, uma das barbaridades, onde se tratava daquele cantor que veio, infelizmente, teve a fatalidade num acidente, e ao fazer o tratamento, ali o preparo do seu corpo, houve um desrespeito da exposição daquele momento. Então, é preciso que essa casa, senhor presidente, já se debruce em cima dessa causa, porque ela está ultrapassando o limite da boa convivência democrática, longe dessa casa, ou a minha intenção, de a gente fazer aqui qualquer censura. Mas é preciso que a população tenha uma consciência do uso adequado, devido das redes sociais, né? Porque eles expõem as pessoas de forma que é impublicável. E, de repente, hoje, as redes sociais, você tem mais tempo, por exemplo, às vezes você sentado numa cadeira aqui, os amigos que estão ali na galeria, pode, de repente, estar ali numa rede social conversando com centenas, dezenas de milhares de pessoas, enquanto não está ouvindo rádio, não está ouvindo a televisão. E esse meio de comunicação é hoje importantíssimo, né? Graças à tecnologia, a esse avanço. Agora, é preciso que se use de forma racional, responsável, né? Que se tenha um balizamento, porque, às vezes, as redes sociais, elas estão aí num exagero que é de fazer dó. E pega-se, às vezes, uma mentira e querem transformar em verdade, né? Ontem, por exemplo, na minha cidade, tem uma ponte que liga o município de Caracaraí, um segundo município do meu estado, o terceiro município em dimensão, em população, e atravessa o Rio Branco, que é um rio grande, é uma das maiores pontes que tem lá. E pegaram uma ponte que apareceu com uma rachadura em qualquer lugar e começaram a dizer que era a ponte de Caracaraí. Isso criou um pânico na região lá, né? Hoje, tudo que era de redes sociais reproduzindo essa mentira, né? De ordem que, quando havia uma fila imensurável nas pontes, ou nego cancelando viagem, que é a ponte que liga, inclusive, Manaus a Boa Vista, por conta desse risco que não era a ponte verdadeira. E daí em diante, a gente se vê toda hora registros, né, de fatos que realmente nos deixam. Eu, pelo menos, na campanha, como eu enfrentei os poderosos, a oligarquia e a corrupção, o crime, eu fui vítima disso diuturnamente e ainda continuo sendo. O que tem de perfil falso, eles fazem blocos de perfil falso para me atacar com mentira, com calúnia, difamação e tal. Então, a gente enfrenta isso com uma certa tristeza, porque a gente vê que hoje é um instrumento da maior importância da integração, da rapidez da informação, da mobilização, e também para quebrar um pouco o domínio dos meios de comunicação, porque eu acho que houve um exagero hoje. Os meios de comunicação, principalmente os mais fortes, estão centralizados na mão de muitos políticos, o que é um grande erro. O que foi um grande erro. Então, é preciso a gente adotar medidas. E eu estou entrando, então, com esse requerimento na CCT, e vou entrar lá na comissão onde Vossa Excelência é presidente, na Direitos Humanos, e nós vamos, nesse primeiro momento, ali ouvir, né, o doutor Rui Costa Gonçalves, que é o representante da Justiça Federal. Vamos ouvir o doutor Leandro Danielo Coimbra, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Vamos também convidando para participar o Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente nacional das Ordens dos Advogados, e o senhor Alexandre, vice-presidente do Facebook, né, na América, e representante do Twitter, e etc., Google e etc. Todos vamos estar ali conversando para ver se a gente disciplina essa rede tão importante, né, de comunicação hoje que a sociedade usa com muita desenvoltura, né? A todo momento você está disponibilizando dessa oportunidade de estar se relacionando, conversando, atualizando. Aqui mesmo agora eu estava no plenário e o secretário do Planejamento do meu estado, doutor Alexandre Reclay, estava nos posicionando de reuniões importantes que nós vamos ter aqui, convidando o ministro Mangabeira, que vai ter lá a discussão do PPA do estado,
e eles queriam, inclusive, que o doutor Alexandre participasse como palestrante, o doutor Mangabeira, o ministro Mangabeira, participasse como palestrante nesse lançamento do PPA. Portanto, é importante que a gente use, mas de forma racional, de forma responsável, de forma democrática, e que essas coisas sejam utilizadas para o bem, até porque quando você faz uma mobilização ou uma crítica, ela sendo construtiva, ela é extremamente extraordinária. Eu prefiro a crítica construtiva aos elogios baratos, né? Porque esse não melhora a vida de ninguém, esse não aprimora a vida de ninguém. E nós, homens públicos, quando nos propusemos a ser homem público, a viver, ter nosso salário, nosso ganha-pão, nossa alimentação a partir do salário pago pelo povo, nós temos que aproveitar as críticas porque ela aprimora o teu trabalho, ela melhora a qualidade do teu serviço e tu atende mais a ansiedade do povo, porque verdadeiramente é esse o nosso papel como parlamentar. Então eu queria hoje trazer isso, colocar aqui, agradecer aí a paciência do senador Paim, que o senador Paim, ele exercita isso com uma maestria, né? Quando não pisa nos calos dele, porque quando pisa ele também sabe reagir com a devida providência. Aí me lembra daquela frase, não adianta você ser valente como o leão, às vezes é melhor você ter o exercício da humildade e da paciência de um pássaro que está numa gaiola, mas que a toda hora ele está esperando aquela gaiola se abrir para ele voar e ter liberdade. Então, às vezes isso acontece. E o senador Paim faz isso com uma propriedade muito peculiar. E ele demonstrou aqui recentemente, nessa última aprovação, e com muita paciência, foi construindo, buscando a parceria. E como ele bem disse, ali, a matéria em si teve a unanimidade, teve uma aprovação por unanimidade, que foi debatido e discutido, foi emendas, né? Que essa também teve a maioria. Também teve a maioria, porque a emenda não prosperou. Então, isso são os ensinamentos que essa casa nos dá, essa é a riqueza do parlamento, que é o contraditório, é o debate civilizado, democrático, que isso é que traz, né, próximo do perfeito, né, que perfeito só foi Deus, mas traz perto ali daquilo que dá que atende, né, às demandas bilaterais, daquele que é o beneficiado e daquele que está beneficiando, né? Então é importante sempre que essa casa, e aqui eu quero também parabenizar o senador Renan, porque ele tem exercitado isso com uma grande propriedade. Ele tem deixado os assuntos se exaurir, né? Eles são exaustivamente debatidos, até a hora eu acho que há certo exagero, por isso que às vezes até critico que o Senado anda um pouco mais lento, mas o Senado tem essa característica, o Senado tem essa formação, né? Eu sempre digo que o Senado é o pires da política brasileira. A Câmara é a xícara, onde recebe o café quente, e o Senado é o pires, onde esfria, senador, onde esfria esse café, para que a gente possa aí, você não toma um café quente, você pode queimar aí a língua, a boca, o céu da boca, enfim, então você precisa esfriar ele a um calor suportável do teu organismo, e esse é o papel do Senado brasileiro, de esfriar as situações, não esfriar no sentido de desprezar, mas de trazer ela para um ponto que seja suportável dos dois lados, que busque o equilíbrio do entendimento. E o senador Paim hoje tinha toda a razão quando citava isso, e eu vou me propor a fazer essas observações. Você viu aí que recentemente um projeto que acho que é uma PEC do senador do Rio Grande do Sul, o Paulo, parece que um caso assim, que envolve a indenização das terras que são indígenas, né? Que a terra também seja indenizada, não só as propriedades. E de repente, Simone Tebet. A Simone, ela interessou pela questão do estado dela, está muito envolvida em conflitos. E o assunto veio a baile aqui, quando nós temos que trabalhar ele aqui dentro, quando ele já poderia vir pacificado, né? Que tem determinados assuntos que quando você, é claro, nem tudo você pode pacificar nas comissões, é claro que nem tudo você pode debater lá, porque há, às vezes, interesses maiores que ele obrigam
que a maioria dos senadores possam vir fazer um debate mais amplo, de maior conhecimento, e isso é o que a gente tem visto aqui nessa casa. Mas tem outros assuntos que eles já podem vir muito mais já contornado, já vem pacificado, de ordem que ele pode ter celeridade, como exige alguns procedimentos. Era isso que eu tinha, meu muito obrigado.